conhecimento de procedimento comum sumário, ações de conhecimento que seguirão procedimentos especiais. Então, por exemplo, Rodrigo, para que você entenda bem, a ação de mandado de segurança, ela é, antes de tudo, uma ação de conhecimento. Só que ela se submete a um procedimento especial que hoje é trazido pela Lei 12.016. E por quê? Porque o direito discutido numa ação de mandado de segurança é um direito específico e especial e importante, de modo que o legislador entendeu que para essa classe de direitos mereceria construir um procedimento perfeitamente amoldado a essa classe de direitos. Criou-se, portanto, o procedimento especial do mandado de segurança. Tanto isso é verdade que todos os direitos que são debatidos em sede de ação de mandado de segurança, que é antes de tudo uma ação de conhecimento, podem ser igualmente debatidos, Rodrigo, numa ação de conhecimento de procedimento comum ordinário. Significa dizer que a ação cognitiva, ela pode seguir procedimento especial ou ela pode seguir um procedimento comum. Portanto, respondendo objetivamente a sua pergunta, não existe uma infinidade de tipos de ação no nosso processo civil. Muito ao contrário, são apenas essas três que eu acabei de mencionar. Pois bem, meus caros, nós já caminhamos então aqui para o encerramento dessa nossa primeira aula, que foi uma aula destinada a apresentar a vocês o curso em geral e traçar aqueles postulados teóricos principais acerca da petição inicial, acerca das tutelas jurisdicionais. E o que nós vimos aqui de maneira bastante objetiva? Nós vimos que a fase postulatória do processo consiste na sua fase inicial, na sua fase número 1, sucedida pela saneadora, pela fase probatória e pela fase decisória. Vimos mais, vimos que é na fase de postulação, nosso objeto de estudo, que autor e réu exercem e efetivam os seus atos processuais mais importantes. O autor a petição inicial e o réu a sua resposta, dividida em contestação, em reconvenção e em exceções. Vimos mais, vimos que ao demandarmos em juízo, nós precisamos de concretizar esse ato num instrumento formal, num instrumento solene, denominado petição inicial, e visitamos o sempre correto conceito, o sempre seguro conceito do professor Dinamarco, de que a petição inicial é um instrumento da demanda. E encerramos os nossos comentários traçando e explicando que em processo civil não existem diversos tipos de ação, mas sim ações que respeitam ao tipo de crise jurídica veiculada, ao tipo de crise jurídica manifestada. Vimos que as crises jurídicas são basicamente duas: crises de certeza ou crises de adimplemento. As primeiras representam relações jurídicas ainda incertas e vão chamar processos cognitivos para debelar essa crise jurídica de certeza. Lá do outro, nós temos aquelas crises de adimplemento, nas quais o direito já é certo e o direito será certo quando consubstanciada a obrigação que ele traduz num título executivo judicial ou extrajudicial, mas aquele direito, aquela obrigação ainda não foi devidamente cumprida e, portanto, nós temos a crise de adimplemento a chamar, a requerer processo de execução. Portanto, nós temos ações voltadas à resolução de crises de certeza, ações de conhecimento e ações voltadas às crises de adimplemento, que são as ações de execução. Por fim, mencionei que pode haver risco à efetividade do processo cognitivo e executivo, caso em que surgirá o terceiro tipo de ação nessa nossa classificação, que seria a ação cautelar, a render ensejo à instalação de um processo cautelar, para que esse processo cautelar se encarregue de proteger aqueles dois outros tipos de processo contra os males do tempo, contra situações de periculum in mora. Basicamente, portanto, esse foi o roteiro do nosso primeiro encontro. Relembrando,
Para você que quer nos enviar uma pergunta, o e-mail é saberdireito@stf.jus.br e, se você quiser acessar a nossa aula no YouTube, o endereço é www.youtube.com/saberdireitoaula. Aproveito para convidar a todos vocês a assistirem também o nosso próximo encontro, em que eu tratarei especificamente sobre os requisitos da petição inicial. Muito obrigado pela atenção.